serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam na terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe, ou indo sempre para o sul. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Deixa eu dar apenas uma dica, um parênteses, e uma dica para os maridos presentes aqui. Esse é o primeiro registro na Bíblia de que Abraão fala alguma coisa. E no primeiro registro de que Abraão fala alguma coisa, ele faz um elogio para a esposa dele. Tá bom? Então dê uma olhada de novo. Bem sei que és mulher de formosa aparência. E os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e a gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher. Toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele. E acompanharam-no a ele e a sua mulher e tudo o que possuía. Saiu, pois, Abrão do Egito, para o Neguebe. Ele, a sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar em que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor, ou até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abrão invocou o nome do Senhor. O livro de Gênesis é o livro dos começos, é o livro das origens na Bíblia Sagrada. No livro de Gênesis nós encontramos no capítulo 1 a origem do universo, o começo do cosmos, Deus criando todas as coisas. No livro de Gênesis, nós deparamos com o começo da humanidade, Deus criando o homem e a mulher à sua imagem, à sua semelhança, e a humanidade se estendendo dali. Mas também no livro de Gênesis, nós temos o relato da origem, da transgressão, da incredulidade, do pecado, e depois do julgamento, e depois da morte. No livro de Gênesis, nós temos o relato do início das nações, como elas surgiram, como elas se espalharam pela face da terra, depois do dilúvio, os descendentes de Noé. Mas a partir do capítulo 12 em Gênesis, nós começamos uma nova ênfase. Nós começamos aqui um novo capítulo da história. A partir do capítulo 12, você tem a história de Abraão.
E Abraão, na Bíblia Sagrada, foi um dos personagens mais notórios em toda a história bíblica. De fato, John Stott chega a dizer que é impossível compreender a história bíblica se não compreendermos o lugar que Abraão ocupa na história bíblica. Abraão, ele é chamado na Bíblia Sagrada do amigo de Deus. Ele é chamado na Bíblia Sagrada do pai de todos aqueles que vierem a crer em Jesus Cristo. Ele é chamado pai na fé. Abraão é tão importante porque da linhagem de Abraão, dos descendentes de Abraão, vem o Messias, Jesus Cristo, o nosso Redentor. Nesse texto que nós acabamos de ler, Deus disse para Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas através da família de Abraão. E em Jesus Cristo, de fato, todas as famílias da terra são abençoadas em Abraão. Capítulo 12, nós temos esse novo episódio na história bíblica. Até aqui, até o capítulo de número 12, você lia no livro de Gênesis e você via um relato um tanto quanto triste, deprimente até. Era relatos de julgamentos, de mortes e assim por diante. Você tem o julgamento de Deus sobre Adão e Eva por causa da desobediência deles e da incredulidade. Depois você tem o julgamento de Deus sobre Abel, porque ele matou o seu irmão. Depois você tem o julgamento de Deus sobre todo o mundo, no dilúvio, por causa da corrupção humana. Por fim, você tem o julgamento de Deus sobre os descendentes de Noé por causa da Torre de Babel, no capítulo de número 11. Mas a partir do capítulo 12 a história muda. Ao invés de julgamento, nós teremos um relato de salvação. Deus prepararia uma família, e dessa família um povo, uma nação, e nessa nação o Messias Jesus Cristo haveria de nascer a partir desse texto. Portanto, esse texto ele tem uma importância muito grande na história bíblica e uma importância muito grande na vida de todo aquele que crê em Jesus Cristo, na minha e na sua vida. Se você observar o texto, no texto que nós acabamos de ler, essa passagem lida, do capítulo 12 até o versículo 4 do capítulo 13, você poderá dividir esse texto em 4 episódios, 4 eventos distintos. O primeiro deles, claro, é o chamado de Abraão. Deus convoca Abraão. O chamado de Deus não foi um convite. O chamado de Deus não foi uma sugestão. O chamado de Deus foi uma ordem. Você tem aqui alguns imperativos. Sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Esse é o chamado, versículo de número 1 a 3. Do versículo 5 a 9, você tem a resposta inicial de Abraão. Se você observar, diz assim que Abraão obedeceu ao Senhor. E ele partiu como lhe ordenara o Senhor, no versículo de número 4. Essa resposta inicial, que é uma resposta de obediência marcada pela devoção. Onde Abraão parava, ele edificava um altar. Até chegar àquele ponto em que ele edificou um altar e ele invocou o nome de Deus entre Betel e Ai. Só que havia um problema. Como havia fome na terra, Abraão temporariamente desceu para o Egito. E ali nós vemos o fracasso de Abraão. Aquele homem deveria ser uma bênção para todas as famílias da terra. Mas quando ele chega no Egito, por causa de algo que ele faz, Deus puniu a casa de Faraó. O texto diz que Deus enviou uma praga, versículo de número 17, puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Ou seja, ali você tem o fracasso desse patriarca. E ele sai agora, quando ele tem que sair do Egito, ele é escoltado. Ele é convidado a se retirar. Pensa numa situação mais constrangedora. O Faraó virar e diz, eu quero convidá-lo a se retirar do meu país. E para ter certeza de que você vai, de fato, você será escoltado. E Abraão sai envergonhado dali. Mas no capítulo 13 mostra, o último evento, o retorno de Abraão e como que ele vai para o primeiro lugar onde ele havia edificado aquele altar, no qual ele invocou o nome de Deus, e ele recomeça tudo de novo. Esses 4 episódios, 4 eventos aqui, eles têm algumas lições muito importantes para mim e para você.
Mas para chegarmos nessas lições e para entendermos, vamos esclarecer um pouquinho. Primeiro, o chamado de Abraão. Dê uma olhada do versículo de número 1 a 3 na sua Bíblia, quando Deus toma essa iniciativa de chamar Abraão, convocar Abraão. Disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Sai da tua terra. Onde estava Abraão nesse momento? Se você ler alguns versículos antes, você verá que Abraão estava na cidade de Harã, na Síria. Por quê? Porque o pai dele, chamado Terá, havia saído de Ur dos Caldeus. Abraão acompanhou o seu pai e eles pararam na cidade de Harã, lá na Síria. Naquela cidade eles ficaram muitos anos ali. Se você observar, dê uma olhadinha no versículo de número 26, diz que, no capítulo 11, Terá viveu 70 anos e gerou Abraão, Naor e Harã, o filho. Depois ele sai e leva Abraão, Sarai e Harã e Ló para a Síria. Eles queriam parar, não na Síria, mas eles queriam ir para a terra dos cananeus. Mas talvez alguma coisa lá em Harã estava tão boa que ele ficou ali. Quando Abraão foi chamado por Deus, versículo de número 4 diz que ele tinha 75 anos. Se você fizer a matemática, o pai dele tinha 70 anos quando ele nasceu, e quando ele foi chamado, ele tinha 75 anos. Então, o pai dele tinha 145 anos quando Abraão foi chamado. Só que o pai dele viveu 205 anos. Versículo 32. Havendo Terá vivido 205 anos, ao todo morreu em Harã. Ou seja, quando Deus chamou Abraão, o pai dele ainda estava vivo. Aquele chamado não era um chamado fácil. Aquele chamado era mais ou menos o seguinte, era um chamado para você sair da sua zona de conforto, para você sair de debaixo da proteção paternal, debaixo dos cuidados do seu pai, e você vir para uma terra que você nunca viu. Você nem sabe o que é. Eu te darei essa terra. Aquele chamado foi um chamado no formato de uma ordem. Se você observar os imperativos, sai, vai, sê tu uma bênção, são todas ordens de Deus para Abraão. Deus não fez um chamado dizendo, se você quiser me seguir, vou dar uma sugestão a você, sua vida poderia ser melhor, nada disso. Ele simplesmente dá uma ordem para Abraão, e naquela ordem são aqueles mandamentos de Deus, uma determinação de Deus, os mandamentos de Deus, e aqueles mandamentos também têm 3 promessas. Sai da tua terra, e eu te darei outra terra. Sai da tua parentela, e eu te darei uma nação. Sai da casa do teu pai, e eu te darei uma família na qual todas as famílias da terra serão abençoadas nela. O que Deus estava fazendo com Abraão? Ele estava prometendo para ele um país, um povo e um propósito na vida. Você será uma bênção na história da humanidade. Da tua família, na tua família, todas as famílias da terra serão abençoadas. O que isso tem a ver comigo e com você? Quais lições nós podemos tirar aqui para nós? Primeiro, o chamado de Deus não é apenas para deixar de fazer algo, mas para agir em obediência àquilo que Ele quer. Deus diz, sai da tua terra, mas Ele diz, vai para uma terra que eu te mostrarei. O servo de Deus, ele não é caracterizado apenas por aquilo que ele deixa de fazer, mas por aquilo que ele faz em obediência a Deus. Tem muitos cristãos, e talvez você seja um desses, que não compreendem a vida cristã, porque eles focalizam só no que eles têm que deixar de fazer. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro, não posso fazer aquilo outro. Mas eles não focalizam na alegria da obediência desse Deus que te convida, que te convoca para segui-lo. E por isso, muitos cristãos vivem uma vida entristecida, porque eles acham que eles tiveram que fazer um grande sacrifício para se tornarem membros de uma igreja que é o corpo de Cristo Jesus.
Primeira coisa, então, o chamado de Deus não é apenas para você deixar de fazer algo. O chamado de Deus é para você começar a fazer algo melhor do que você fazia. Segui-lo. Ir para algo que Ele tem para você. Segundo, o chamado de Deus é que traz propósito e significado para a vida. Quem era Abraão? Provavelmente eu e você não saberíamos quem era Abraão se ele não tivesse atendido o chamado de Deus, ou se Deus não tivesse chamado Abraão, se Deus não tivesse convocado Abraão, e se Deus não tivesse feito com que na família de Abraão nascesse o Messias. É esse chamado de Deus, essa vocação, esse andar com Deus, que reveste a vida de significado. Existem vários cristãos que eles estão vivendo uma verdadeira crise de identidade. Qual que é o propósito da minha vida? Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? Se você começar a obedecer aquilo que Deus tem na palavra dele, revelado, claramente revelado para você, você vai observar que a sua vida tem sentido, ela tem significado, ela tem propósito. Você não é fruto do acaso. Você foi criado à imagem do Deus vivo para servir ao Deus vivo e trazer glória ao Deus vivo. E quando você faz isso, existe significado e sentido na sua vida. Quando você vai para a cama, você não precisará de alguns ansiolíticos para pegar no sono ou para descansar, e nem mesmo de um químico daqui e dali. Mas você poderá colocar a cabeça no travesseiro, como diz o salmista, e dormir tranquilamente. Sua vida tem sentido. Sua vida tem um significado. Você não foi criado apenas para ganhar e gastar, ganhar e gastar, ganhar e gastar. Você foi criado para viver para Deus e trabalhar para a eternidade. Uma terceira coisa que é interessante observar é que o chamado de Deus para Abraão possuía algumas garantias divinas. Deus chama Abraão e Deus diz assim: eu farei isso, eu te abençoarei, eu te darei uma terra, eu te darei uma família. E se você considerar, aquelas promessas de Deus para Abraão não eram promessas humanamente fáceis. Abraão poderia dizer: ok, Senhor, o Senhor vai me dar uma família, só que minha mulher é estéril. Ok, Deus, o Senhor vai me dar uma terra, só que os cananeus habitam nessa terra e eu não vou conseguir expulsá-los daqui. Mas a garantia daquele chamado, daquelas promessas de Deus, era o próprio Deus. Deus está dizendo: eu farei, eu te abençoarei. Os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te abençoarem, que te amaldiçoarem. Eu farei de ti uma bênção. Quando Deus, o Deus que chama, o Deus que convoca, é o Deus que abre as portas, é o Deus que endireita os caminhos, é o Deus que molda a nossa vida, segundo o propósito do plano dele. Segunda coisa que é interessante observarmos aqui é a resposta e o fracasso de Abraão. Inicialmente, Abraão respondeu bem. Inicialmente, ele respondeu com fé. Versículo de número 4 diz que ele partiu como lhe ordenara o Senhor. Só que, se você observar ali, nesse sentido, foi inicialmente. Inicialmente parece que ele deixou a família dele, mas ele não deixou totalmente, porque ele levou Ló, levou o sobrinho. Mais tarde você vai observar na leitura que esse sobrinho dele vai trazer alguns problemas para ele. Você observa que inicialmente ele vai bem, porque em cada lugar que ele para, ele edifica um altar e ele adora o Senhor. Versículo de número 7, o Senhor aparece a Abraão, e de Abraão constrói um altar ali. Versículo de número 8, Abraão constrói um outro altar e ele invoca o nome de Deus. Ele está mostrando aqui a sua devoção a Deus em cada um daqueles momentos. Que coisa boa! Aparentemente tudo está indo bem. Esse patriarca está respondendo com fé. Ele não deixou para trás nenhum outro monumento que ele construiu, senão somente altares. Talvez se ele tivesse construído grandes coisas, grandes riquezas, ele não teria a coragem de abandoná-las. Mas ele deixou apenas aqueles altares, ele será representado pela sua devoção, e ele será lembrado pela sua devoção. Só que, no versículo de número 10, diz que havia fome na terra. 2 vezes aparece a expressão aqui, havia fome naquela terra, e grande era a fome naquela terra. Por causa da fome que existe na terra, Abraão, ele não é motivado a permanecer na terra.
temporariamente ele desce para o Egito. E aqui é uma coisa bem interessante. A vida de fé é uma vida complexa. Deus faz promessas para mim e para você. E essas promessas de Deus, elas não são automáticas. Elas acontecem num contexto de uma vida complexa, num contexto de trabalhos e dificuldades e tudo mais. Deus prometeu para Abraão, você será uma grande nação. Abraão poderia dizer, Sarai é estéril. Deus prometeu a Abraão, eu vou te dar essa terra. Abraão olha e diz, a terra tem fome. Não dá para viver nessa terra. Existe sempre essa verdadeira fé que ela precisa continuar crendo. A fé não é apenas um ponto estático na sua vida em que você diz, mas eu crio em Deus há 10 anos da minha existência. Mas e agora? Não basta apenas você dizer, mas eu fiz um pacto com Deus há 14 anos da minha vida, há 3 anos na minha vida, mas hoje você não vive crendo nesse pacto, nessa aliança que você fez com Deus. Deus disse para Abraão que daria a terra. Abraão inicialmente creu, mas depois, diante das dificuldades, ele diz, talvez seja melhor eu fazer uma viagem para o Egito e esperar, quando tiver alimento nessa terra, eu volto para cá. Quando Abraão se aproxima do Egito, ele é tomado por medo e ele se esquece da promessa de Deus. Geralmente as pessoas leem esse texto e elas focalizam na mentira que Abraão contou. Não é? Não era totalmente uma mentira, deixa eu deixar bem claro para vocês, era uma meia-verdade. Sarai era, de fato, meia-irmã de Abraão. Sarai era a mulher completa de Abraão. A partir daquele momento, e naquele período, sim, irmãos se casavam com irmãs e tal, somente depois de Moisés, do período de Moisés, é que a lei vai proibir esse casamento entre pessoas consanguíneas. Mas aqui, naquele momento, Abraão, ele se casa com Sarai, a meia-irmã dele, e ele poderia dizer, de fato, ela é minha irmã, ela era meia-irmã dele. E por que ele fez aquilo? Você vai dizer, por que ele mentiu? Por que ele falou aquilo? Porque ele teve medo. E por que ele teve medo? Por que ele ficou assim tão apavorado que na hora do medo, na hora que você é confrontado, quando você é rodeado, você acaba pecando tantas vezes? Porque ele não acreditou em Deus. Quando Deus chamou Abraão, ele colocou uma cláusula de proteção naquele chamado. A cláusula de proteção era o seguinte, eu abençoarei os que te abençoarem e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu vou cuidar de você. Quando Abraão chega no Egito, ele olha para a esposa dele e ela é formosa e ele tem medo, ele diz, se eu morrer, a promessa de Deus não vai se cumprir, não virá Messias, minha família, eu não terei família, minha família não será uma bênção para as nações, eu preciso ficar vivo. Então é o seguinte, você fala que você é minha irmã. E naquele exato momento, ele não confiou em Deus e ele resolveu recorrer à engenhosidade da mentira. Não condene tão prontamente Abraão, porque você é mais parecido com ele do que você imagina. Quando alguém confronta você em algum comportamento errado que você tem, ou você mente, ou você fica nervoso, parte para cima, ou você foge. É mais ou menos o que Abraão fez. Abraão, quando diante da situação de pânico, de medo, a segurança dele, ele recorreu à engenhosidade da mentira, porque ele não creu na promessa de Deus para ele. Todas as vezes que eu e você pecamos, nós pecamos porque nós não cremos em Deus. Nós não cremos que Deus é suficiente para cuidar de nós, nós não cremos que Deus é suficiente para nos dar felicidade, não cremos que Deus é suficiente para satisfazer as nossas necessidades mais profundas. E aí nós recorremos à engenhosidade humana e nós pecamos. Pois bem, quando Abraão pecou, o que aconteceu? Ele foi expulso em uma condição vergonhosa. Se você observar, a indignação de Faraó, ela pode ser observada aqui de duas maneiras. Primeiro, observa o jogo de palavras que ele faz quando ele conversa com Abraão. Ele diz assim,
por que não me disseste que era ela tua mulher? E disseste ser tua irmã, por isso a tomei para ser minha mulher. Agora toma a tua mulher e vai. Esse jogo de palavras que ele fala, mulher, 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 ele está simplesmente, em outras palavras, fazendo um grande sermão para Abraão. Aquele que deveria ser o profeta de Deus e levar a palavra de Deus para os povos pagãos, ele agora está tomando um verdadeiro sermão desse faraó pagão, incrédulo, porque ele está indignado com Abraão. A segunda maneira de você observar a indignação de Faraó é quando você vê o desagravo, quando você vê o fato de Faraó mandar uma escolta para acompanhar Abraão. Você vai dizer, não, mas ele mandou a escolta porque ele não queria que Abraão fosse atacado. Não, ele queria ter certeza de que Abraão deixaria o Egito. Quer ter certeza de que você vai embora daqui. E ele leva aquela escolta, leva o patriarca até o limite do seu território. Digo, vai embora. E a única coisa que impediu Faraó de possuir Sarai como mulher foi Deus agir e colocar uma praga sobre a casa de Faraó. É o poder de Deus que garante o plano de Deus e não a engenhosidade humana de Abraão. O que isso significa? Quais as lições para mim e para você? Em primeiro lugar, por mais que o plano de Deus para mim e para você seja nobre, muitas vezes a nossa fragilidade, a nossa humanidade pode nos afastar temporariamente das alegrias que Deus tem preparado para nós. Foi um afastamento temporário. Abraão deixou a terra que Deus havia prometido, se você observar no versículo 7, tem isso aqui, dar-te-ei a tua descendência esta terra. Mas depois o verso de número 10 diz, naquela terra tinha fome. Era grande a fome, então ele foi para outra terra. Muitas vezes, quando você começa a obedecer a Deus, e você nota a dificuldade em obedecer ao Senhor, lá no seu trabalho, lá na sua escola, entre os seus vizinhos, entre os seus familiares, parece que está tudo tão difícil, e você recorre à artimanha humana para dar uma pequena mudança nas coisas. E se afasta temporariamente daquilo que Deus tem para você. E você temporariamente perde as alegrias que Deus preparou para a tua vida. Tem um hino que eu gosto muito, nós cantamos aqui de vez em quando. Aliás, tem muito tempo que nós não cantamos. Nós estamos aprendendo novos cânticos e ressuscitando alguns antigos nos últimos domingos. Período de escavação. A gente está colocando coisa boa. Mas tem um cântico que nós cantamos, eu gosto muito dele, é uma tradução do inglês. Fonte és tu de toda bênção, vem o canto inspirar. Tem a terceira estrofe desse cântico, no português, porque no inglês ele tem 5 estrofes. No português, a terceira estrofe diz assim, o meu ser é vacilante, toma-o, prende com amor, para que a todo instante eu glorifique a Ti, Senhor. Eu gosto desse cântico porque eu digo, esse cântico, eu me identifico com ele. O meu ser também é vacilante. Até que eu comecei a ler a história de quem compôs esse cântico. O nome do compositor é Robert Robinson. Ele tinha 20 anos, o pai dele faleceu, ele morava na Inglaterra, o pai dele faleceu, e quando o pai dele faleceu, ele começou a se envolver com um grupo de amigos que não era muito bom e uma vida de dissolução. E em uma determinada ocasião, ele foi ouvir o grande pregador metodista, George Whitefield, e quando Whitefield estava pregando, o texto que Whitefield utilizou foi, raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Esses sermões assim fantásticos que dá vontade de a gente pregar para outros, nunca para nós mesmos, né? Então Whitefield estava pregando esse sermão e Robert Robinson entrou, ouviu a mensagem e ele foi convertido. Aos 20 anos de idade, ele foi ordenado como ministro na igreja metodista, um pastor na igreja metodista. Aos 22 anos de idade, ele compôs esse hino.
Só que a estrofe dizia, o meu ser é vacilante, toma-o, prende-o com amor. E de fato, a história dele foi uma história de vacilos. Por quê? Ele abandonou a igreja metodista, entrou numa igreja batista, depois ele abandonou a igreja batista, entrou numa igreja unitariana, e quem conhece o unitarianismo sabe que ele começou a acreditar no universalismo. Todos são salvos, tudo é Deus, Deus é tudo e tal. E ele se afastou da igreja por um longo tempo. No final da vida dele, ele estava empobrecido, abandonado, desolado. Um dia ele passa próximo a uma senhora que está assoviando um hino. E o hino que ela assoviava era: fonte és tu de toda bênção, vem o canto inspirar. E a mulher para ele e diz assim: você gostou da melodia que eu estou assoviando? Ele diz: senhora, esse miserável pecador, do qual a letra desse hino fala, sou eu. Eu compus esse hino quando eu tinha 22 anos de idade, e eu daria tudo na minha vida para novamente sentir a alegria de quando eu estava na comunhão com Deus. Pela misericórdia de Deus, ele não morreu longe do Senhor. Ao final da vida dele, ele voltou para Cristo. E logo depois, ele morreu. Mas você entende como que quando você se afasta dos planos de Deus, temporariamente você perde a alegria? Isso aconteceu com Abraão. Outra coisa, quando o servo do Senhor não confia nas promessas do Senhor, a sua vida começa a ser marcada por históricos, por momentos vexatórios. Se Abraão tivesse confiado em Deus, nós não teríamos na Bíblia Sagrada registrado esse vexame pelo qual ele passou, de tomar um sermão de um pagão e de ser escoltado, expulso do país, porque o faraó não confiava nele. Aquele que deveria ser o profeta de Deus, o servo de Deus, o representante de Deus, foi expulso. Não por causa da sua devoção a Deus, mas porque ele não acreditou em Deus. E o pior, outras pessoas sofreram por causa da incredulidade dele. Sarai sofreu. Imagina o constrangimento daquela mulher ter sido levada para os átrios da casa de um outro homem. A Bíblia não diz se ela teve relações sexuais com o faraó ou não. O enfoque aqui não é esse, o enfoque é na providência de Deus, na proteção de Deus naquele momento. Todas as vezes que eu e você não confiamos em Deus, todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, a nossa vida é manchada por um histórico vergonhoso e outras pessoas sofrem por causa dos nossos erros. Em último lugar, o Deus que sustentou o servo dele nos caminhos dele, só fez por causa da fidelidade dele a si mesmo. Se você observar, quem foi que impediu que Sarai fosse tomada por Faraó e quem, de alguma maneira, fez com que Abraão voltasse, foi Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, ele diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, de maneira alguma pode negar-se a si mesmo. Deus havia feito uma promessa para Abraão, e Deus agora diz: eu vou cumprir a promessa por fidelidade a mim. Tu és fiel, Senhor, fiel a ti. E é por causa da fidelidade de Deus que eu e você ainda perseveramos. Mas tem um outro momento que nós precisamos explicar aqui. Versículo de número 1 a 4, fala do retorno de Abraão. Depois de ser expulso, Abraão retorna para a terra prometida. Ele continua suas peregrinações, versículo de número 4 diz, até ele chegar naquele lugar onde primeiro ele havia começado. Até ele chegar naquele lugar do altar. Ele não começou em qualquer ponto. Os lugares na Bíblia Sagrada são importantes, e são importantes para os servos de Deus, nas jornadas espirituais dos servos de Deus. Ele recomeçou a partir daquele altar. Versículo de número 4 diz, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. Aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ele necessitava voltar àquele altar, onde sacrifícios seriam realizados
sacrifícios em favor daquele que havia pecado. Aqui é uma coisa bem importante para mim e para você. Somente a graça de Deus mantém os servos de Deus nos caminhos de Deus, e só a graça de Deus concede para mim e para você a oportunidade de um novo começo. A experiência de Abraão, ela se repete em vários outros heróis da Bíblia, heróis da fé. Moisés, Davi, Elias, Jonas, Pedro e tantos outros. A experiência de Abraão é aquela mesma experiência que eu e você lemos lá na mensagem de Cristo para a igreja de Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta. Mas não é você se lembrar e se arrepender e começar de qualquer ponto. O verdadeiro lugar onde o cristão recomeça é no altar, onde o sacrifício foi realizado. Um sacrifício perfeito, que permite que esse crente agora desfrute novamente da comunhão com Cristo Jesus. O lugar para onde eu e você devemos voltar não é aquele altar lá entre Ai e Betel de Abraão, mas é o Calvário, na cruz do Calvário. Quando o verdadeiro sacrifício foi realizado, quando Cristo derramou o sangue precioso, mais precioso do que o ouro, sangue de valor eterno, para que eu e você fôssemos lavados e nós tivéssemos uma nova oportunidade de recomeçar a despeito das nossas falhas, a despeito dos nossos fracassos. Sabe, vida com Deus, despertamento espiritual, não é marcado pelo fato de você sair na rua com um tamborim, com um pandeiro, tocando e gritando. Vida com Deus, despertamento espiritual, é você voltar-se para o Calvário, confessar os seus pecados, ser lavado pelo sangue de Cristo Jesus e ter um novo começo com Cristo, andando, confiando nas promessas de Deus. Deixa eu concluir a nossa meditação nessa manhã com uma história de um livro muito conhecido. É o segundo livro mais lido em toda a humanidade. Depois da Bíblia, ele é o livro mais lido. O Peregrino, de John Bunyan. No livro O Peregrino, tem um determinado momento que o cristão e o esperançoso estão andando rumo à cidade celestial. E eles estão andando pela estrada real, indo para a cidade espiritual. Mas em determinado momento eles saem da estrada real. E quando eles saem da estrada real, eles chegam em um lugar chamado Castelo da Dúvida, que é habitado pelo gigante desespero. Fantástico a metáfora, não é? Você se afasta dos caminhos de Deus e você começa a lidar com dúvidas agora. Isso é verdade? Isso não é verdade? É assim mesmo? Não é assim mesmo? Quem diz que eu tenho que acreditar nisso? Quem diz que isso? E assim por diante. E o gigante desespero começa a atormentá-los ali no castelo da dúvida e os lança para as masmorras daquele castelo. Em um determinado momento à noite, o esperançoso vira para o cristão e diz assim: cristão, que tolos somos nós. Nós temos uma chave que pode abrir todas as portas do castelo da dúvida e nos deixará livres do gigante desespero. E o cristão diz: que chave é essa, esperançoso? Ele diz: a chave das promessas de Deus. Basta acreditarmos nelas, basta colocarmos em prática na nossa vida. E eles começam a abrir cada uma das portas e voltam para a estrada real. Deixa eu concluir a minha meditação com você nesta manhã. Nós estamos no início de um novo ano. Deus nos concede a oportunidade de um novo começo, a mim e a você. Quando nós olhamos para o nosso histórico, nós vemos o chamado de Deus, vemos a graça de Deus, vemos o fato de Deus ter tomado a iniciativa, ter trabalhado em nós, ter nos livrado de situações, condições terríveis. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas muitas vezes nessa jornada espiritual, minha e sua, da mesma maneira que de Abraão, eu e você vacilamos
desacreditamos nas promessas de Deus. Achamos que os alimentos do Egito são mais atraentes do que as promessas que Deus tem para mim e para você. Afinal, se nós nos deparamos com a fome na terra, com as dificuldades do mundo, logo nós somos seduzidos por elas. Alguns jovens aqui presentes, quando vão para a faculdade, eles são tentados, aquela antiga frase, quem não cola não sai da escola. E eles são tentados a sucumbir, achando que a sabedoria do mundo é melhor do que a fidelidade a Deus. Alguns são tentados ali a pensar que os não cristãos, que os do barzinho da esquina, que os jovens dali, eles são mais alegres do que você é. Que a vida deles de fato parece ter um propósito. Que você e seus pais, eles são tacanhos e arcaicos, eles vivem num mundo de ilusões, de utopia. Quem vive na utopia é o mundo. Quem vive na ilusão são as pessoas do mundo, que elas tentam se iludir atrás de cada gole, atrás de cada droga, atrás de cada experiência de relacionamento impróprio. Mas no final, elas têm que lidar com o vazio e elas não têm esperança nenhuma para viver. O mundo vive na ilusão. Não são os cristãos que vivem na ilusão. Não apenas os jovens, mas muitos de vocês, mais maduros, como eu. Tantas vezes, na nossa jornada espiritual, nós conhecemos as promessas de Deus na mente. Nós não aplicamos o nosso dia a dia. Nós temos o conhecimento teórico do que Deus diz. Eu vou te proteger, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas quando nós somos confrontados por situações de medo, de pânico, de carência, de fome, nós não reagimos melhores do que Abraão. E nós sucumbimos. E esse texto dessa manhã diz que assim como Abraão teve a oportunidade de um novo começo, o descendente de Abraão, Cristo Jesus, faz com que todas as coisas sejam novas para mim e para você. Um novo recomeçar, um novo andar, um novo peregrinar. E aquele homem que um dia fracassou, foi chamado o amigo de Deus, o pai da fé, o grande herói da fé. E através dele, o Redentor foi revelado a toda a humanidade. Sê tu uma bênção. Esse é o plano de Deus para mim e para você. Sermos uma bênção para as pessoas ao nosso redor. Sermos uma bênção para a humanidade ao nosso redor. Mas isso só é possível quando eu e você seguimos e obedecemos o Deus que nos abençoa. E nele nós confiamos mais do que nós confiamos nas nossas engenhosidades. Vamos orar nesse momento?